A paz, amigos, bom dia a todos, excelente segunda-feira para você, para sua família, para o seu trabalho, seus projetos, semana começando agora. E primeiramente quero deixar uma palavra de fé para você, tá? A qual a Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, tá? Que essa palavra venha acalmar o seu coração, venha acalmar a sua mente, né? As suas responsabilidades, os seus compromissos, que você venha colocar e venha confiar em nosso Deus. Bom, muita alegria, muita mesmo. Chegamos hoje no término desse livro, finalizei agora ele de ler. Terceiro, né? Esse ano começou, eu coloquei 5 livros, eu vou ler até um pouco mais, né? Pela minha previsão, mas eu botei 5, até porque eu tô começando agora, né? Mas assim, embora que eu ainda não consiga ainda, devido aos meus compromissos, devido ao meu tempo, focar mais, até porque eu já expliquei aqui, né? Que às vezes a gente, cara, levo 1h20, 1h30 para ler, sintetizar o que eu li, gravar, editar, postar. Então é um tempo que eu já tenho que, às vezes eu vou dormir 00:30, 00:40, 1h da manhã, dependendo do compromisso, que às vezes eu chego do trabalho, vou para o meu compromisso à noite, e quando eu volto, né, eu vou fazer um lanche, vou dar uma atenção para o meu filho, minha mãe, e aí depois eu subo aqui para poder gravar. Então, mediante esse tempo meu, que já não é muito, né, a gente vai aqui, vai ajustando e vai fazendo. Tem que fazer. Então, sabe, já li, esse é o terceiro, né? E vou começar a ler. O próximo livro nosso é falando sobre disciplina, né? Tá? Um livro muito bom. O tema do livro é O Poder do Hábito, tá? Você pode ver os comentários, né, que fizemos. Esse livro aqui está dividido em 7 tópicos, tá? Todos esses tópicos estão no nosso Spotify e no nosso YouTube. Nessas 2 plataformas você pode ver na íntegra, tá? Os outros 2 livros que eu li, que é O Homem Mais Rico da Babilônia e do Gustavo Ferreira, Gatilhos Mentais, está lá no YouTube, tá, do nosso canal da nossa empresa RR Lael e Pintura. Você quer ver os comentários desse livro, tá lá na playlist, vai lá, bota lá no YouTube RR Lael e Pintura, você vai ver os comentários. E aí nós migramos para agora o nosso projeto avançar, que é aqui que é o nosso canal específico de leitura de livro, de encontros presenciais, de podcast, tratamos tudo aqui. Tá. Bom, que alegria, missão concluída. Vamos lá, algumas coisas que separamos aqui. O tópico 7, o tema serenidade, cara. Isso é de suma importância para o progresso do profissional, cara. Você precisa ser sereno. Você precisa adquirir essa qualidade no seu profissional, na sua empresa. Vamos lá, algumas coisas que eu anotei aqui. Primeira coisa, serenidade de espírito é uma das mais belas joias da sabedoria. É o resultado de um longo e paciente esforço de autocontrole. Sua presença é indício de experiência madura e de um conhecimento, bem pouco como das leis e modo de operar do pensamento. Então, cara, a serenidade na vida do profissional, qual precisa ter se ele quer chegar lá em cima, tá? Precisa ser e vem com a experiência madura e de um conhecimento. Quanto mais maduro você fica, tá?
mais sereno você é. É assim que tem que ser, tá? Você não pode estar lá com seus 5, 7, 10 anos de profissão, de empresa, e tá a mesma coisa, afoito, sem um domínio, sem autocontrole. Não. Já passou por isso. Isso aí para quem está começando. Se desesperar, errar com mais frequências. Tá entendendo? Segunda coisa aqui, ó. Um homem se torna calmo na medida em que passa a compreender a si mesmo como um ser de pensamento evoluído. Aí aqui mais embaixo, ó, deixa de se agitar e de se irritar, de se preocupar e de se queixar e se torna equilibrado, firme, sereno. Então, o profissional, tá? Quando ele vai compreendendo a si mesmo, e isso é um domínio próprio, né? Que você também pode pedir a Deus para lhe dar. E no decorrer da sua caminhada profissional, sabe? Ele vai vendo, vai tendo esse domínio, e aqui algumas coisas ele vai deixando de fazer, ó, de se agitar, de se irritar, tá? De se preocupar, de se queixar, tá? E se torna equilibrado, firme e sereno. Aonde eu quero falar aqui? Cara, principalmente com os clientes, cara. Sabe, quantos clientes, às vezes, a gente chega na casa da pessoa para prestar um serviço e a pessoa fala assim, caramba, pô, vem outro profissional aqui, sabe, por daqui a pouco começou a gritar comigo, começou a não querer me explicar. Poxa, cara, você não pode deixar isso acontecer com você. Ó, outra coisa, foi ano passado, eu fui fazer um orçamento aqui mesmo próximo de casa. Aí cheguei lá, já tinha ido um outro profissional lá. Aí quando eu chego, né, eu toda vez que, assim, eu não sou muito de fazer orçamento, né, presencial. Eu já tenho uma tática, né, porque, cara, eu não paro, eu trabalho de segunda a sexta, e eu quando eu vou, já vou para iniciar o serviço, porque se eu vou ter que tirar um dia só para mim ir lá, eu vou perder aquele dia de trabalho. Então, eu já tenho um método meu de trabalho, tá? Quando eu vou, já vou para iniciar. Então, assim, aí eu fui lá nesse dia fazer um orçamento, fui, né, com a minha gola polo, né, calça jeans, tênis, minha prancheta, minha treina, enfim, como um profissional tem que ir, né, quando vai fazer um orçamento. Aí a cliente falou, poxa, cara, que diferença de você para o outro rapaz que veio aqui. Sabe, outro rapaz veio aqui de chinelo, de bermuda, camiseta. Sabe, quando ele entrou aqui no meu quintal, ele estava ouvindo um funk alto no celular. Sabe, cara, totalmente diferente. Sabe, eu fiquei tão pouco assustado com ele. Olha só a diferença. Pô, você tá me explicando aqui, tá falando, tá me dando dicas totalmente diferente desse profissional. Cara, e tem profissional que às vezes está com problema. E isso, você pode até ver lá no nosso podcast, a qual gravamos com o Luiz Carlos, né? O Luizão, gente finíssimo. Ele é terapeuta emocional, palestrante. Ele fala sobre isso nesse episódio, sobre o autocontrole, a você não descontar a sua raiva, tá? Com o cliente, tá? Não, você não pode descontar. Ah, eu briguei com meu esposo. Ah, eu briguei com a minha esposa. Ah, o meu filho tá me dando dor de cabeça. Aí tu chega na casa do cliente, desconta aquela raiva, desconta. Cara, você não pode fazer isso, sabe? Vamos lá aqui, terceira coisa. Ó. O homem calmo
tendo aprendido a governar-se, sabe como adaptar-se aos outros. E este, por sua vez, reverenciam sua força espiritual e sente que pode aprender com ele e confiar nele, tá? Então, aqui, essa parte aqui, cara, o homem calmo, sabe, e tendo aprendido a governar-se, sabe como adaptar-se aos outros. Cara, é aquela famosa frase, é a pessoa sabe entrar e sabe sair em qualquer ambiente, cara. É lógico que, tá? De 100%, vamos botar aí, cara, 85% você vai conseguir, você vai se sair bem, 85%. 15% das pessoas são pessoas ruins, são pessoas sem paz de espírito, são pessoas, cara, que você, cara, pode ser o próprio Jesus entrando naquela casa, a pessoa vai descontar a raiva dele, tá? No linguajar aqui mais popular. Então não adianta, igual um exemplo, cara, eu sou uma pessoa calma, serena, igual eu falei, de 100%, 85% das casas que vão prestar serviço, cara, é só elogio, é só coisas boas que nós ouvimos. E assim, aí, igual recentemente, cara, eu fiz um serviço numa casa. Meu amigo, que casa carregada, meu. Sabe, que casa oprimida. Pô, o cliente, cara, eu tava lá já querendo terminar logo o serviço, camarada muito rude, muito, sabe, muito grosso, muito estúpido. Com todo respeito, cara, eu tenho o maior respeito pelas pessoas, mas, cara, muito difícil você lidar com pessoas assim. Então, por isso que eu falei, você vai pegar, tem casos isolados, não é o dia a dia, isso não acontece no dia a dia. Por exemplo, se eu trabalhar em 10 casas, vou pegar uma que vai acontecer isso. Então não sabe, a porcentagem é pouca, sabe? Então quando você sabe lidar com as pessoas, cara, as pessoas, pô, gostam de você. E uma coisa, sabe, é você ter a boa política. Tá entendendo? Ó, a quarta coisa aqui, ó. Quanto mais tranquilo o homem se torna, maior o seu sucesso, sua influência, sua capacidade para o bem. Aí que mais embaixo, ó, irá crescer e prosperar seu negócio na medida em que desenvolve um maior autocontrole e equanimidade. Tá? Eu vou pegar um papel aqui que eu tinha botado aqui para me falar. Olha só. Eu coloquei aqui. O significado, tá? O significado. Autocontrole. São duas coisas que você precisa ter. Significa a capacidade de governar a si mesmo, permitindo o domínio sobre os próprios impulsos, emoções, desejos e comportamento. Autocontrole profissional você precisa ter, tá? Dominar suas emoções, seus desejos, seus comportamentos. E equanimidade significa a capacidade de manter o equilíbrio emocional, a estabilidade mental, mesmo diante de situações difíceis, estressantes ou de grande agitação. É um estado de constância psicológica que não se deixa abalar por sentimentos extremos. Então, às vezes, cara, você vai estar estressado lá no seu ambiente de trabalho. Às vezes, eu costumo, até brincar, tem hora que o serviço lá embola, engasga, você começa a ficar irritado com o serviço, né? Igual outra vez, cara,
às vezes eu vou falar aqui coisa do dia a dia, né? Coisa do canteiro de obra, né? A gente costuma brincar. Às vezes tu tá lá fazendo rebaixamento, aí você tem que passar, cara, a fiação, né, ali dos spots, do LED, né? Aí tu vai por cima lá e você passa ali o passa-fio para chegar no interruptor, vai deixar algo bem bonito, bem bacana. Cara, quando tu, em boa parte das vezes, tá entupido, cara. E tu passa, e tu vem de cima, tu vai de baixo, tu fica ali uns 40, 50 minutos e nada, tu começa a ficar irritado, tá perdendo tempo, algo que é simples. E aí, cara, você começa a estar irritado. Aí, poxa, vem o cliente, né, brigou com a esposa ali, chega do trabalho, tu tá terminando ali, pô, desconta a raiva em você. Sabe? E aí, você precisa ter essa equanimidade, tá? Que é a estabilidade mental, mesmo diante de situações difíceis e estressantes, ou de grande agitação. Igual outra casa que eu trabalhei, no último dia eu tava ali entregando, o cliente falou, pô, cara, aí tava lá falando um negócio chato pra caramba, e, pô, quando tu se tornar profissional, tu vai saber disso. Pô, cara, eu tô dia a dia fazendo a mesma coisa. Tem curso, tem treinamento, mas enfim, cara, é coisa muito chata. Que aí você tem que respirar 2, 3 vezes. Tá bom, meu amigo, me paga meu dinheiro, deixa eu seguir minha vida. É complicado. Vamos correr aqui, cara. Eu vou só ler, tá? Já tá batendo 17 minutos. Olha só. O homem forte e calmo é sempre amado e reverenciado. Quem não amará um coração tranquilo, uma vida equilibrada e cheia de doçura? Não importa se chove ou se faz sol, ou quais sejam as mudanças, porque passam os que possuem essas bênçãos, pois permanecem sempre doces, serenos e calmos. Boa, boa. Sexta coisa. Quantas pessoas conhecemos que amarguram suas vidas, que arruinam tudo o que existe de doce e de belo, com temperamentos explosivos, que destrói o seu próprio equilíbrio pessoal e envenena o próprio sangue? Cara, quantos profissionais bons, cara, que não avançam, tá? Porque é uma pessoa amargurada, sabe? Tem um temperamento explosivo. Cara, as pessoas não têm nada a ver com o teu temperamento, não, cara. Né? Tu é estressante, tu é irritado, sabe, meu amigo? Guarda isso pra você, cara. Sabe, tem profissionais que ninguém quer se conectar a ele, porque ele sai descontando os seus ressentimentos em tudo e a todos, cara. Sabe, não seja essa pessoa. Para fechar, né, o nosso livro, cara, pô, que livro, cara, grande livro. Para fechar, na barca de vossas almas repousa o piloto mestre, ele apenas dorme. Despertai-o. Autocontrole é força. Pensamento reto é domínio. Calma é poder. Dizei a vossos corações, aquietai-vos e ficai em paz. Então, cara, se você... Caramba, aí tem pessoas que falam, pô, sou um profissional muito forte, cara. Pô, sou muito bom. Né? Tem pessoas que têm uma autoconfiança, e o profissional precisa ter autoconfiança. Mas se você, profissional, olha pra mim, se você pensa dessa forma, cara, eu sou muito forte, sou muito bom, bacana. Mas se realmente você é forte, você tem um autocontrole. Se você não tem autocontrole, você não é forte, cara. Não é. Né? Pensamento reto, domínio, calma, serenidade, cara, você precisa ter. Sem serenidade, não adianta, tá? Bom, amigos, chegamos ao fim, com muita alegria no coração desse livro.
Bom, olha só, o que vai acontecer agora? Essa semana, tá? Essa semana a gente vai pegar e vamos fazer, isso vai ser exclusivo do nosso Instagram, exclusivo. Então você que está vendo pelo Spotify, pelo YouTube, você vai precisar nos seguir, tá? E lá no destaque de livros, tá? Você vai ver o resumo desse livro aqui em 1 minuto, cara, que é muito difícil. Missão dificílima. Então você vai lá, essa semana eu vou disponibilizar, tá? E após isso, o próximo passo é a gente começar a ler o nosso próximo livro, tá? O Poder do Hábito. Então fique com Deus, nos acompanhe aí, siga o nosso Instagram, nossa rede social, bem dizer, diária, né? Temos às vezes algumas pausas, tá? Eu vou falar isso amanhã, tá? Amanhã eu vou trazer uma informação lá. Então siga o nosso Instagram, tá? Esteja sempre ali acompanhando o nosso dia a dia. Forte abraço, fique com Deus.